Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. A nossa equipe é composta por Andresa Nunes Oliveira, que sou eu, Jorge Gabriel Oliveira Góes, Karine Ribeiro Pereira, Laina de Oliveira Costa e Yasmin Santos de Oliveira Lima. Nosso trabalho foi ministrado pelo professor Cláudio Camperlingo, da disciplina de Direito dos Contratos da Faculdade Nobre de Feira de Santana. O tema principal do nosso trabalho foi o contrato de namoro, e o título que a gente deu para ele foi A Relevância do Contrato de Namoro nas Relações do Século XXI. Bom, qual a justificativa? A principal justificativa para a gente ter escolhido esse tema é porque é um tema novo e pouco abordado. Nesse trabalho, a gente pretende explicar as diferenças entre a união estável e o contrato de namoro, como também se ele é válido ou se é passível de nulidade. Esse tipo de contrato é de extrema importância para aquelas pessoas que namoram, mas que não pensam em casar, dividir seus bens, constituir uma família. Como eu já disse, é um contrato que é pouco abordado entre os doutrinadores, mas vem sendo relativamente procurado para sua elaboração. Então é válido que as pessoas que pretendem fazer esse tipo de contrato tenham conhecimento sobre ele, desde as suas finalidades, seus objetivos, como ele pode ser feito e as suas consequências. Problemas. Nós elencamos duas situações problemas, que são: qual a diferença entre o namoro e a união estável? E o contrato de namoro, ele é válido ou ele é passível de nulidade? E as hipóteses. Usar os elementos caracterizadores da união estável como pressuposto na diferenciação entre união estável e o namoro. Analisar o contrato de namoro com base nas correntes doutrinárias que são tanto contra quanto a favor. Vamos falar a respeito da relevância do contrato nas relações atuais e também sobre o surgimento do contrato de namoro. Os objetivos. Como objetivo geral, é mostrar a relevância do contrato nas relações do século XXI, como o título já diz. Para isso, será feita uma análise histórica do namoro na sociedade brasileira, sendo importante a diferenciação entre o namoro e a união estável, descrevendo os elementos caracterizadores de cada uma. Por fim, nós vamos tratar a respeito das posições dos doutrinadores que são a favor e que são contra este tipo de contrato. Quanto aos objetivos específicos, nós vamos identificar os tipos de namoro e os seus aspectos, apresentar os aspectos legais que vão garantir o contrato de namoro, analisar o contrato à luz da jurisprudência. Olá, meu nome é Jorge Gabriel, eu vou falar de forma breve sobre a introdução. O contrato de namoro é conceituado como um tipo de registro, mas que ainda é pouco discutido pela doutrina, tendo em vista que ainda é considerado insólito, mas ainda assim, nos últimos anos, iniciou-se uma breve procura não só pela confecção, mas também pelo entendimento de como procede a sua funcionalidade. Essa busca advém da atualização do CPC, o Código de Processo Civil, e justamente pela sua excepcionalidade, não há uniformização da doutrina a respeito do assunto, ocorrendo então diversas opiniões e interpretações variadas sobre o assunto. Na legislação brasileira, não há uma definição sobre o namoro, mas podemos defini-lo como um relacionamento amoroso entre duas pessoas, onde existe uma atração recíproca, juntamente com uma aproximação psíquica e física. Ao passo que esse namoro vai se tornando mais sólido, algumas pessoas preferem casar-se ou estabelecer uma união estável. Entretanto, outras que não preferem, constituem a família, optam por sua vez sobre o contrato de namoro. Este tipo de contrato é realizado a partir da vontade de ambas de ficarem juntos, independente da raça, crença, sexo. Sendo assim, nesse contrato, as pessoas que fazem parte dele elaboram de forma expressa, espontânea, livre, sem vícios, para que neles fiquem claras as suas intenções. O contrato de namoro nada mais é do que um documento elaborado com a intenção de proteger casais das
consequências de uma união estável, como, por exemplo, a divisão de bens, a pensão, entre outros. Este acordo, então, significa a vontade de duas pessoas, conforme ordens jurídicas, de evitarem problemas eventuais, resguardando assim seus interesses. Oi, meu nome é Laina e eu vou falar um pouco sobre o nosso referencial teórico. Bom, a união estável ela surge a partir da Constituição Federal de 1988 e tem como finalidade a construção familiar. Dentro da união estável, o casal ele possui responsabilidades, obrigações e deveres como um casal. Já o contrato de namoro, ele vai surgir para aqueles casais que não têm pretensão nenhuma de construir uma família, eles apenas namoram, vivem apenas em um relacionamento, um namoro, e eles pretendem preservar os seus bens. Dentro do contrato, eles podem estabelecer cláusulas para casos de traição, por exemplo. Se um dos parceiros trai o outro, eles podem estabelecer multas para esses casos. Então, o contrato de namoro, a maior finalidade dele é a proteção dos patrimônios, para que lá na frente o casal ele não seja reconhecido como uma união estável e venha a se preocupar com seus bens. Então, o contrato ele vai servir justamente para isso, para que as vontades do casal elas fiquem expressamente claras dentro do contrato. Por exemplo, se o casal ele resolve terminar o relacionamento e uma das pessoas ela pede o reconhecimento da união estável, automaticamente ocorrerá a obrigação de divisão dos bens, divisão dos patrimônios. Então, o maior objetivo do contrato de namoro é a proteção dos bens, para que o casal ele não se preocupe com os seus patrimônios, os seus próprios patrimônios. Após algumas pesquisas que realizamos, encontramos uma reportagem do programa Fantástico, que é transmitido pela Rede Globo. Dentro dessa reportagem, havia relatos de alguns casais que já haviam adquirido essa forma de contrato, mas que tinham algumas inseguranças, principalmente por julgamentos da sociedade e dos seus próprios familiares também. Por essa forma de contrato ainda não ser muito conhecida, eles ficam com receio e inseguranças em relação a isso. Encontramos também uma citação da autora Maria Berenice Dias. Ela afirma que o contrato de namoro é apenas uma forma do casal proteger seus patrimônios, proteger os seus bens. E que ela não vê problema algum no casal ter essa vontade. Mas que outros autores eles afirmam que essa forma de contrato é totalmente inválida, por não haver uma diferença entre o namoro e uma união estável. Então, alguns autores eles são totalmente contra a validade desse tipo de contrato. Segundo o autor, Diego Oliveira, ele se posiciona contra a validade jurídica do contrato de namoro, visto que ele considera que um casal que vive sob o mesmo teto, um casal que constitui a relação amorosa, está constituindo uma união estável, ou seja, ele não consegue diferenciar o namoro de uma união estável. Então, ele considera que esse documento de contrato de namoro é totalmente inválido. Ele considera qualquer relação amorosa que viva sob o mesmo teto, que viva nas mesmas condições de uma união estável, que seja uma união estável. Então, ele se posiciona contra este contrato. Pablo Stolze também se posiciona contra o contrato de namoro, pois ele considera que o contrato de namoro afasta todas as responsabilidades patrimoniais e direitos e deveres que um casal vai constituir, ou seja, ele considera que a união estável constitui responsabilidade patrimonial, constitui direitos e deveres, assim entrando em direito de família, considera uma forma de um casal se relacionar, ou seja, ele não vê o namoro como uma forma de relação de um casal, ele é contra, ele se posiciona contra. Ele só é a favor da união estável, onde envolve todas essas responsabilidades patrimoniais, onde envolve direitos e deveres de casais, enfim, divisão de bens após a separação. Ele é a favor da união estável também, assim como o pensamento do autor Diego Oliveira. O autor e advogado Danilo Montemurro, ele se posiciona dizendo que o contrato de namoro não passa de uma forma do casal proteger seus bens
do seu companheiro após a separação, ou seja, evitar que seu companheiro, após a separação do namoro, tenha direito a algum de seus bens. Mas ele também diz que não tem como saber quando uma relação deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável, visto que o casal que assina o contrato de namoro está basicamente vivendo de forma que é considerada uma união estável. Então, ele não consegue diferenciar quando essa relação deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável. E ele acredita também que um casal que adquire um contrato de namoro, a pessoa que adquire, né, ambas pessoas adquirem, que sugere insegurança nas pessoas, porque existem outras formas de proteger seus bens que não seja assinando o contrato de namoro. Então, ele acha que gera uma insegurança da parte de quem contrata, pois a pessoa tem mais intenção de proteger os seus bens do seu companheiro do que de realmente assinar um contrato visando estabelecer que você está vivendo uma relação. O casal pode aproveitar o contrato de namoro para regular algumas situações, como, por exemplo, a guarda do animal de estimação, como, por exemplo, indenização em caso de traição. Ou seja, o casal vai assinar o contrato de namoro visando o objetivo de ambos em comum, ou seja, o que será definido e regulado no contrato de namoro. O contrato de namoro só será válido se realizado através de escritura pública ou se o casal preferir contratar um advogado para ser regido de forma mais rápida. No caso da contratação de um advogado, o casal terá que arcar com os custos advocatícios e os preços estabelecidos pelos cartórios para que o contrato seja válido, pois há uma taxa, independentemente de contratação de advogado ou não. O contrato de namoro não é vitalício, ou seja, não é eterno. O casal pode revogar quando encerrar o seu prazo de duração ou pode encerrar com o contrato também. Os documentos necessários para a realização do contrato de namoro é o RG e CPF de ambas pessoas, no caso do casal. Bom, quanto à metodologia, a classificação da pesquisa, como ela já foi feita com base em materiais já elaborados, como livros, artigos científicos, o Código Civil, portanto, ela se trata de uma pesquisa bibliográfica. A vantagem desse tipo de pesquisa é permitir que o investigador faça um somatório de fenômenos, trazendo mais amplitude do que ir diretamente ao ponto-chave da pesquisa. Quanto à abordagem da pesquisa, conclui-se com isso que ela trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois tem como princípio a análise e a interpretação de seus aspectos com mais profundidade, expondo a complexidade do comportamento humano, concedendo estudos mais minuciosos sobre as atitudes, as investigações e os direcionamentos do comportamento humano. Para que essa análise seja qualitativa, ela depende da existência de alguns fatores, como a natureza dos dados que foram coletados, o desenvolvimento do que foi pesquisado, os instrumentos de pesquisa, quais as conjunturas teóricas que foram utilizadas para conduzir a investigação. Quanto à coleta de dados, nós fizemos buscas em sites de busca de conteúdo jurídico, no Código Civil, no Código de Processo Civil e também na Lei 9.278, de 1996. E nos apoderamos dessas informações, obtidas nesses instrumentos para fazer o nosso trabalho, pois foram instrumentos classificados como relevantes para o assunto em questão, para mostrar a relevância do contrato de namoro nas relações do século XXI. Diante das premissas abordadas nesse trabalho,
é de ciência de todos que todo cidadão vive em conflito. E o contato interpessoal, o relacionamento são complicados. E a todo momento surgem conturbações. E quando se trata de questões patrimoniais, a probabilidade de surgir é bem maior. Muitos cidadãos hoje em dia se envolvem, se relacionam, sem ao menos se atentar às leis que vigoram e acabam se envolvendo em conflitos que envolvem o patrimônio. Para que isso não aconteça, hoje surge a questão do contrato de namoro, que visa passar para o contrato todas as suas pretensões e que você quer se relacionar com o dito cujo ou dita cuja, sem pretensões futuras, para que futuramente não haja complicações que envolvam a questão patrimonial, para que você se veja livre de conflitos como esse, já citados anteriormente nesse trabalho da gente e nesse nosso trabalho. E basicamente é isso. As pessoas hoje, as pessoas e os relacionamentos mudam a cada ano, ganham novas roupagens e assim como mudam as leis também, elas, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra agora. O contrato de namoro é isso. As pessoas podem convencionar legitimamente acerca do laço no qual ela vivencia com seu parceiro, para que não haja consequências futuras.